O vídeo de hoje vai ser um tutorial de maquilhagem, neste caso uma maquilhagem de Halloween. Comecei por utilizar este creme da Benamor na zona do rosto onde eu vou fazer a maquilhagem em si. Depois passei para o contorno da zona central do rosto. Fui fazendo um limite assimétrico. Aqui na zona dos lábios fui contornar um pouquinho mais certo. E depois do queixo passei basicamente para o limite do maxilar, não passei para o pescoço. Pois esta maquilhagem não passa para a zona do pescoço. Em seguida, com este bastão de tinta facial branca, este é dos chineses, comecei a passar por todo o rosto. Fui começando pela zona também dos limites para evitar algum erro que pudesse acontecer. E fui ao mesmo tempo também esbatendo. Este bastão é um pouquinho difícil de esbater, mas como eu tinha o creme por baixo, foi dando uma ajudinha. E claro que depois de passarmos a primeira camada torna-se mais fácil. Estes bastões podem também ser encontrados, para além dos chineses, em lojas de maquilhagens e de disfarces, essas coisas assim. Eu preferi comprar nos chineses porque eu utilizo isto 2 vezes por ano e então não havia necessidade de estar a comprar uma coisa muito cara. E vou então pintando todo o rosto de branco. Todo o rosto, a zona que está delimitada para a maquilhagem. Eu não passei para as orelhas, não achei necessário. Depois de ter todo o rosto já branquinho, comecei a fazer o limite da zona lateral. Fui também começando a fazer a partir da zona da boca para ter mais ou menos a noção de onde iria centrar. Aqui fui fazendo uma pequena correção. Com este lápizito é fácil porque o lápis com que eu estou a fazer os limites é fraquinho e depois basta passar um bastãozinho, o bastão branco para apagar o erro. Ao mesmo tempo que ia fazendo ali o contorno, fui também esbatendo um pouco para ver mais ou menos o resultado e também para servir de base ao que eu depois vou fazer nesta zona. Fui dando aqui um bocadinho mais de cor aos limites e voltei outra vez para a zona central do rosto. Aqui comecei por fazer os limites dos olhos. Tive o cuidado de passar acima da sobrancelha, pois é um bocado difícil fazer a parte de fora a parte de fora do olho da caveira em cima dos fios da sobrancelha. E fui escurecendo um pouco mais o limite. Depois, com esta paleta da Wells, eu utilizei a cor roxa. A cor roxa basicamente é a cor base de toda esta maquilhagem. É opcional, cada um escolhe a cor que quer. E eu com o dedo fui fazendo a base de cor do olho.
Depois, com o pincel, fui dando outra camada de cor, pois assim ficava muito mais pigmento, principalmente na zona da sobrancelha, onde era bastante difícil de fixar a cor. Eu aqui tive um bocado de receio que o pigmento caísse no rosto e manchasse já a nossa base branca, mas felizmente correu tudo bem. Fui também dando um pouco de cor à zona lateral do rosto. Basicamente esta parte eu fui construindo aos poucos. Em seguida passei para o contorno do olho, da caveira. Eu aqui utilizei um delineador líquido, também dos chineses. Eu para isto evito gastar a minha maquilhagem habitual. Pois porque não convém desperdiçar assim, sem mais nem menos. Claro que é assim, a zona dos olhos eu utilizo sombras do dia a dia, tudo mais. Não há problema por aí. Mas para fazer todos estes desenhos e afins, eu prefiro realmente comprar um delineador mais fraco que vá acabar por servir para o efeito. Depois passei outra vez com o delineador líquido por cima do contorno que eu já tinha feito antes. Em seguida, passei para o preenchimento das pétalas, chamemos-lhe assim. Quase terminadas todas as pétalas. Isto dá imenso trabalho de fazer, mas acima de tudo é preciso manter a calma para não sair dos limites e sair tudo perfeito. Depois aqui comecei a dar um pouco mais de branco, a realçar um pouco mais o branco na zona onde supostamente vão ser os nossos dentes. E com um lápis fui aqui compondo um pouquinho e comecei aqui a fazer as marcações dos dentes da nossa caveira. É um pouquinho fazer isto ali na zona dos lábios, pois não temos um limite muito certo, digamos assim. Resolvi passar ao delineador líquido, é muito mais prático para estas zonas, se bem que há um erro para a zona da boca. Eu na próxima vez que reproduzir esta maquilhagem, ou seja no Halloween, a zona da boca provavelmente vou fazer com o kajal e o pincel chanfrado que vocês já verão a seguir. A nossa caveira já começa a ganhar alguma forma, como puderam ver.
Aqui na zona central eu vou passar o delineador líquido, mas na zona dos lábios vou passar o cajal e o pincel chanfrado, como vocês podem ver. Com o pincel chanfrado fui começando a contornar a zona lateral para lhe dar um ar mais escuro. E fui esbatendo a linha negra, ainda com o pincel, para o interior, para dar o ar de degradê e alguma profundidade também. Depois voltei a aplicar a sombra roxa por cima do esfumado, não é? Para dar a tal profundidade. Aqui, na zona dos supostos dentes da nossa caveira, fui fazendo umas ramificações nos tracinhos, quase como se fosse a dar o efeito que a seguir viria a gengiva. Depois, com o lápis branco e com uma esponjinha, eu fui passando mais branco entre as linhas dos dentes. E se querem o meu conselho, façam isto ao contrário. Eu aqui apercebi-me que primeiro devia ter passado bastante branco e já tentado fazer a forma dos dentes em branco e depois apenas contornado com o preto, pois ao passarem o branco por cima do preto vão acabar por mesclar um pouco a cor e não vai ficar muito bem. Depois, com a sombra roxa, comecei a passar na zona exterior dos dentes da caveira. Aqui o meu autofoco estava um bocadinho passado. Passei a sombra sempre o mais leve possível e depois esbati com o dedo a sombra para não ficar muito marcada. E este é o resultado lateral. Depois, com o cajal e o pincel chanfrado, fui fazendo a delimitação central da nossa caveira. Depois, com o delineador líquido, comecei a fazer alguns ornamentos que a caveira da imagem que eu fui seguindo tinha.
e fui começando a preencher este efeito. O meu delineador líquido, entretanto, começou a ficar seco, ou melhor, acabou, e então eu tive de passar ao pincel chanfrado e ao cajal, porque senão era uma vez. Claro que preenchendo com delineador líquido fica um pouquinho melhor, eu penso. Depois comecei a fazer alguns outros ornamentos da imagem que eu vi. O meu autofocus outra vez a brincar connosco. Estes corninhos da caveira saíram completamente tortos. Eu provavelmente no Halloween não os vou incluir no desenho. Eu estava a seguir-me pela imagem e fui tentando reproduzir tudo para ser o mais fiel possível à imagem, mas algumas coisas eu vou ter de modificar, se bem que eu adorei a imagem que estava a seguir. Aqui com o delineador líquido fui fazendo alguns pontinhos. Aqui com a paleta Smoky eu utilizei a sombra preta para dar um bocadinho de sombra ao olho da nossa caveira. Passei também um bocadinho por baixo da linha inferior. Passei em seguida com um eyeliner líquido, neste caso um eyeliner em caneta, que eu costumo utilizar. E fiz um eyeliner muito básico, não fiz puxado nenhum. Depois passei com o Long Lasting da Maybelline na linha d'água e um bocadinho fora. Mas não fiz nenhum puxado, nada de especial deste lado. E depois, claro, apliquei bastante máscara de pestanas, tanto nas pestanas superiores como nas pestanas inferiores. Depois passei para a zona normal. Eu já tinha feito a preparação da pele antes e com a sombra roxa do lado da caveira passei como sombra base. Depois com o preto. Não, aqui ainda continuo com o roxo. Ou já passei ao preto? Não, aqui já passei ao preto. Comecei a esfumar um bocadinho. Não me importei muito se o esfumado ficava muito perfeito ou não. No final de contas nós estamos a falar de uma maquilhagem de Halloween. Retoquei um bocadinho o roxo. Passei para a sobrancelha. Com a sombra escura do kit das sobrancelhas, fui fazendo, ou melhor, preenchendo a minha sobrancelha. Normalmente quando faço este tipo de maquilhagens uso sempre o tom mais escuro, se bem que no dia a dia eu uso mais claro. Mas já que é Halloween ninguém leva a mal nem ninguém repara. Depois com eyeliner líquido fiz o meu típico eyeliner. Fiz o puxadinho típico que eu costumo utilizar, preenchi. E passei para o Smokíssimo da L'Oréal para fazer a zona inferior. Passei na linha d'água e também na parte de fora das pestanas. Limpei alguns pigmentos que podiam ter caído e passei máscara. Máscara de pestanas nunca pode faltar. Eu era para ter posto
pestanas postiças, mas a minha experiência com pestanas postiças não era muito boa, ou melhor, não é muito boa, e para estar a fazer em vídeo seria demasiado demorado. Portanto, depois no próprio dia, se eu utilizar, entretanto eu mostro-vos. Depois passei para o batom, utilizei o 914 da Kiko. Ele é assim um roxo um bocadinho mais rosado. E o cajal e o pincel chanfrado tinham de estar presentes. Neste caso, serviram para fazer o delineado dos lábios. Eu fiz um delineado mais esfumado, para dar aquele ar mais dramático. Foi esfumando bem. E passei com a ajuda de um pincel de lábios o batom na zona interna do lábio e do delineado. Aqui o objetivo era mais passar um bocadinho de cor, só para dizer que tinha um bocadinho de cor e que não era só um lábio preto. Fui novamente com o pincel passar assim um pouco mais de preto. E é este o resultado final da maquilhagem de Halloween deste ano, a minha sugestão. O batom não é muito igual, é o 914 da Kiko. Ele é um pouco mais, é um roxo um bocado mais rosado, não é este tom mesmo do roxo. Eu vou ver se encontro um batom que seja mesmo este tom para utilizar no dia de Halloween. Eu inspirei-me numa imagem que eu vi no Pinterest e gostei bastante pelo facto da maquilhagem cobrir apenas metade do rosto e de uma forma imperfeita, que foi esta maquilhagem aqui. Como veem, ela era em verde, eu optei pelo roxo para combinar um pouco mais com os acessórios que vou usar no próprio dia. Tem alguns pormenores que eu tentei reproduzir, mas que não foram muito eficazes. Também é normal, também foi a primeira vez que eu reproduzi esta maquilhagem. Pode ser que no próprio dia de Halloween ela saia um pouco melhor. Veremos depois então. Espero que tenham gostado deste tutorial. Não deixem de comentar e de subscrever ao canal. E até ao próximo vídeo. Beijinho!